Boa noite, meus queridos. Eu queria compartilhar com vocês em 1 Pedro capítulo 5, que diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro, ele está trazendo a luz para os irmãos como deve ser a postura do pastor, do jovem, quanto à vida cotidiana, quanto ao serviço cristão, à luz da vinda do Senhor. É a primeira coisa que ele fala aos presbíteros, aos pastores, aos seus servos, que estão, ele admoesta, ele dá um alerta, um aviso, que ele diz também que ele também é um presbítero, e ele testemunha das aflições de Cristo, e ele participante da glória que há a ser revelada. A primeira coisa que ele diz então ao pastor, ao presbítero, ao servo do Senhor que conduz o rebanho de Deus: apacentai o rebanho de Deus que há entre vocês. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vocês. A primeira coisa é que ele deseja que nós venhamos a pastoreá-los, cuidar dessas pessoas. Por quê? Porque o rebanho é de Deus. Algumas vezes, pastores, nós achamos que a igreja é nossa, o rebanho é nosso, mas nós estamos enganados. O rebanho é do Senhor. O Senhor o comprou com preço. E nós somos os servos, o escravo livre, aqueles que apenas são mordomos das coisas do Senhor. E ele diz como devemos então apacentar essas pessoas. Ele dá então os pormenores disso. Ele diz: apacentar o rebanho de Deus que é entre vós, tendo cuidado deles, não por força, ele diz. Não é? Quando fala de força, é você usar de autoridade como servo do Senhor em cima das pessoas. Talvez você, por conhecer a palavra do Senhor, você diga: não, você tem que obedecer. Há uns anos atrás, há muito tempo, diziam assim: olha, não toque no ungido do Senhor. Então havia uma repressão sobre as ovelhas, usando essa passagem a respeito, não toque no ungido do Senhor, baseado em Davi, quando estava na caverna, quando não tocou em Saul, digo. Então as pessoas usam isso como uma pressão, uma força em cima. Não é dessa forma que o Senhor nos chama para pastorear os rebanhos. Olhe por eles, não por esse prisma, pela força, mas voluntariamente, de boa vontade, para com os rebanhos do Senhor. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Esse é um outro problema também. Não fazer isso por ganância, não por dinheiro, não por algum bem pessoal. Em Judas ele fala sobre isso, pastores que pastoreiam a si mesmos, pastoreiam seus próprios ventres.
Dá uma olhadinha no livro de Judas, é um capítulo só. E nesses dias os homens estão pastoreando a si mesmos, pouco preocupados com as ovelhas, mas pastoreando apenas os seus cuidados, visando a si mesmo. Não é? E a ordem aqui do Senhor, pastoreie, não por torpe ganância. Pastoreie-os, não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Desejo que brota no coração do servo do Senhor. Uma das coisas, meu querido, chama-se pureza. Pureza no pregar, pureza no servir, pureza no ministrar as verdades de Deus, pureza nas intenções para com as suas ovelhas. Nós precisamos voltar a isso, ou viver isto, não é? Mas ele fala, não torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não é? Em outra tradução, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Não dominando-eles, porque são herança do Senhor, são ovelhas do Senhor. Não é minha, não é tua, é do Senhor da glória. E nós temos que ter cuidado com essas ovelhas, são preciosas, e o preço foi alto por elas. E aqui nós aprendemos então, pastorear o rebanho, não como dominadores, não hajam como dominadores que lhe foram confiados, mas como exemplo. E é impressionante isso, que a exigência do Senhor não é que nós sejamos exemplos para os nossos rebanhos. Nós temos que trabalhar conosco dia a dia para cuidar, não somente levando uma verdade bíblica, mas também levando através das nossas vidas. Então esses são ensinamentos do Senhor através de Pedro quanto aos últimos dias, como deve agir o servo do Senhor. Aqui depois ele fala sobre os jovens, como devem ser os jovens. Ele fala, ou seja, antes de entrar nos jovens, ele diz que quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, colegas pastores, vocês vão receber uma coroa incorruptível, uma coroa imperecível do Senhor da glória. Por você pastorear o rebanho, cuidar do rebanho de Deus, não por força, não por ganância, torpe ganância, não como dominadores, mas com amor, voluntariedade, com apego, como servos do Deus Altíssimo, cuidando daquilo que pertence ao Senhor. E aqui para os jovens ele diz então, semelhantemente os vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sujeitos aos mais velhos. Os mais velhos têm muito a nos ensinar e nós precisamos ter um coração de aluno. Jovem, tenha um coração de aluno. Aprenda com seus pais, aprendam com seus avós, aprenda com os anciões na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, jovens, dessa mesma forma, sujeitem então aos anciões. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Por que Pedro está ensinando isso? Porque algumas vezes o jovem ele se torna tão orgulhoso, independente, ele acha que sabe tudo, pode tudo, entende tudo, quando ele não tem uma vivência para determinar esse entendimento que ele diz que tem. Nós temos muito que aprender com as pessoas, mas o Senhor fala sobre humildade, meu querido jovem. Fala para você ser humilde e ter um coração para aprender com os mais velhos, aprender um com o outro. Seja humilde um para com os outros, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Deus concede graça. Aprenda com os mais velhos, aprendam um com o outro. E ele diz, portanto, mire-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então não tenha problema de humilhar diante de Deus, não tenha problema de humilhar diante das pessoas. Deus vai te exaltar. Não seja arrogante. Eu aprendi com minha esposa, tenha um coração nobre, seja nobre nas suas atitudes, seja decente nas suas atitudes um para com o outro. Também ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E a verdade, nessas inseguranças que vocês têm, de tudo novo, tudo acontecendo, termina a faculdade, aquela loucura no emprego, e essa dificuldade do nosso país, no mundo de emprego, você fica ansioso. E o Senhor fala, olha, não fique, lança sobre mim essa ansiedade, lança sobre
porque Ele tem cuidado de vocês. Deus, Ele vai encaminhar você para aquilo que Ele tem propósito. Ele diz também: sede sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Então, cuidado, porque o inimigo tem se levantado de todos os aspectos contra a sua vida, ou a minha vida, a vida nossa. E diz a palavra que em todo lugar da terra o inimigo tem se levantado contra as pessoas. Então ele diz: sede sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, estão procurando vocês para tragar, para derrubar vocês, para acabar com a vida. E a palavra do Senhor diz que o diabo vem fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E você é o alvo dele. E Pedro está dizendo, falando sobre esses ensinamentos, porque o Senhor está à porta voltando. É um entendimento à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo, como deve o jovem estar vivendo nesse momento, não é? Lançando, ser sóbrio, não é? E ele diz: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as minhas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, não é só você que passa, meu querido, aflições, angústias da carne, desejos, pensamentos absurdos, mas o Senhor da glória tem cuidado de você. Só obedeça ao Senhor da glória. Só creia nele, confia nele, que ele continuará sustentando, te ajudando e vai dar a vitória para você. Então, meu querido pastor e amigo, querido servo de Deus, pastoreie da maneira correta o rebanho do Senhor. É do Senhor, com zelo, com muito amor, com muito carinho, conduzindo-os sempre aos pastos verdejantes. Jovens, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e te dê vitória, meus queridos, em nome de Jesus.